Na primeira sessão de 2025, o dólar fechou em queda, cotado a R$ 6,16. Os investidores repercutiram novos dados dos Estados Unidos e seguiram de olho no cenário fiscal brasileiro, fator que segue a pressionar os mercados. No geral, o cenário ainda é de desconfiança em relação à sustentabilidade das contas públicas do Brasil. O mercado analisa que o governo precisa reduzir os gastos porque tem uma meta de zerar o déficit público, ou seja, gastar o mesmo tanto que arrecada. Com a chegada de janeiro, as famílias que têm filhos em idade escolar compram material escolar para o início do ano letivo. Um levantamento do Instituto Locomotiva e Question Pro mostra que o preço desses itens deve subir entre 5% e 9%. Para a gente entender as causas econômicas desse cenário, nós vamos conversar com o professor de Economia do IBMEC, Gilberto Braga. Gilberto, muito boa noite para você, muito obrigada pela sua participação. Quero começar te perguntando justamente sobre esses motivos que levam a esse aumento dos preços do material escolar. O que mais influencia nesse momento? Boa noite, Renata, Gustavo, telespectadores. Na verdade, o que nós temos é um repasse de custos e influência de dólar. Muitos desses materiais escolares, eles levam produtos de matéria-prima que são derivados de petróleo, portanto, o setor petroquímico é um setor extremamente dolarizado, não apenas por ser uma commodity internacional, mas também pela necessidade de comprar esses itens para que eles entrem dentro do processo produtivo de fabricação e com um aumento de praticamente 30% no dólar ao longo de 2024, isso se reflete num repasse para os preços dos produtos e faz com que nós tenhamos, em média, algo em torno de 8% a 10%, dependendo do artigo escolar que se esteja pesquisando. Professor, uma boa noite da minha parte também. E o que fazer para tentar economizar? Porque, como você mencionou, um aumento de 8% a 10% todo ano, ou seja, quem está com filho na idade escolar já começa a perder os cabelos quando vai chegar nessa época. É bem complicado, Gustavo, porque é um aumento que é superior, praticamente o dobro da inflação medida pelo IPCA. Ainda não temos o número definitivo, mas pegando o IPCA 15, está muito próximo de 5%, a inflação anualizada. Então, quando você tem um aumento de 10%, isso significa um aumento de gastos real para as famílias, na medida em que você não consegue ter, na maioria das vezes, uma recomposição salarial na mesma magnitude. Ainda as categorias que têm aumentos reais não chegam a igualar um aumento real igual que está sendo praticado no material escolar. Existem várias alternativas para tentar driblar ou minimizar o impacto desses aumentos. Um deles é você, hoje, fazer compras coletivas. Existe muita facilidade de se formar grupos, porque hoje todas as crianças e pais se relacionam através de grupos em redes sociais. Então, é possível você formar um coletivo e adquirir diretamente dos fabricantes, eliminando os intermediários. Uma outra situação também que é possível é o reaproveitamento de material, algo que muitas famílias têm preconceito e não fazem no Brasil, mas tanto de cadernos e livros, sobretudo livros didáticos, que se tiverem em bom estado e não estiverem anotados, você pode simplesmente passar uma borracha em uma ou outra questão e fazer o reaproveitamento. Algumas escolas, elas por iniciativa própria, elas fazem uma espécie de feira de reaproveitamento de material escolar, o que faz com que aquele material de uma criança que completou uma série possa ser ofertado para as crianças que ainda vão cursar aquela série, fazendo esse encontro, essa facilitação para que exista a passagem de uma família para outra. Então, além disso, é preciso pesquisar. E aí uma outra dica final é que antigamente a gente saía gastando sola de sapato. Era comum você levar a lista de material escolar de papelaria em papelaria e sair comprando de uma maneira pulverizada, onde estava mais barato. Hoje em dia, o principal item da lista de material escolar é o famoso... Esses livros, eles hoje estão concentrados em 3 ou 4 grandes editoras, a maioria delas espanholas. Então, o preço desse material ele é praticamente tabelado, a margem de desconto é mínima
a não ser para grandes volumes, grandes quantidades. Então, o que a gente normalmente diz é que concentrar a compra do material escolar num único local tende a ser mais proveitoso, porque você consegue fazer o parcelamento sem juros em mais quantidades de prestação e isso alivia o orçamento das famílias do que você sair comprando os itens de maneira picada, pagando à vista e tem um impacto financeiro praticamente todo de uma vez só. Professor, com as facilidades que a gente tem hoje em dia para as compras de forma online, pode ser mais vantajoso comprar pela internet? Olha, com certeza é no mínimo uma ferramenta de busca que obrigatoriamente as famílias precisam utilizar. Obviamente, se você encontrar um ou outro item isoladamente muito mais barato, você pode fazer essa compra, seja física, seja pela internet, mas é importante lembrar que a compra pela internet ela tem o custo do frete, é importante considerar isso na hora de fazer a operação. Muitas vezes, itens de pequeno valor que somados aparentemente não representam financeiramente uma quantia muito elevada, quando você vai ver a taxa de entrega, a logística para você receber esse material e o tempo de espera, às vezes não compensa. Então, é importante, sim, utilizar a internet. Ela é uma grande ferramenta, sobretudo para saber se os preços estão compatíveis no mercado. Tem que obrigatoriamente ser adotada, mas é preciso olhar todos os aspectos que envolvem o fechamento da operação. Professor, o senhor mencionou justamente fazer a compra num local só, às vezes podendo usar o parcelamento. Quando a gente vai fazer uma compra à vista, é possível usar ainda da pechincha? Vale a pena até que ponto? Ou qual o desconto que vale a pena você comprar um item no pagamento à vista? Se não tiver desconto, não vale a pena? Olha, se não tiver desconto, não vale a pena, obviamente. E óbvio que cada um tem uma chamada taxa de remuneração que é compatível com aquilo que essa pessoa receberia se mantivesse o seu dinheiro investido. Ou seja, a conta que cada um tem que fazer, o meu dinheiro está envolvido, está investido na caderneta de poupança, no Tesouro Direto, em algum título de renda fixa. Então, o que a gente vai dizer? Olha, eu quero ter um desconto proporcional ao valor que eu vou deixar de receber no meu investimento. Então, quando a gente pensa em termos de Brasil e fazendo uma conta um pouco redonda, a gente está dizendo que o desconto hoje tem que ser equivalente, no mínimo, à taxa Selic. Arredondando a taxa Selic, a gente pode dizer que ela é 12% ao ano. Então, o que significa dizer, grosso modo, 1% ao mês. Então, para eu fazer um pagamento parcelado, se eu vou fazer em 3 vezes, por exemplo, eu tenho que ter um desconto superior a 3% para começar a valer a pena. Se não for mais do que isso já deixa de ser interessante. Agora, obviamente, que se você tiver um outro investimento, uma rentabilidade maior, essa necessidade, essa exigência, essa expectativa de desconto vai aumentando de maneira progressiva. Essas estratégias fazem muita diferença, né, professor? Porque às vezes é uma diferença pequena de preço num item, uma outra pequena, mas que no montante de uma lista podem dar um valor considerável, né? Muito obrigada pela participação, pelas orientações. Ótima noite para o senhor. Um abraço a todos, feliz ano novo a toda essa audiência. Feliz ano novo, professor. Tchau, tchau. Vamos agora com